E eu tenho o prazer de receber nesse episódio duas pessoas que eu respeito, que eu admiro, que eu sou fã. Uma maravilha estar com elas duas aqui hoje. Eu estou falando da professora doutora Helena Teodoro, que já rendeu grandes contribuições para a cultura brasileira. Obrigado, professora. Aquele prazer de estar com você. E também com a Sol Miranda, uma atriz que eu conheço desde 2011, nós estamos em 2024, mas ela não é só da arte de interpretar, não. Ela também está na política, está no ativismo, está na discussão de comportamento humano e social. Que alegria ver você crescer e estar aqui conosco. Alegria minha, muito feliz de estar com vocês dois. São pessoas muito importantes para mim, que eu admiro e tenho enorme carinho. Queria começar ouvindo de vocês duas. A gente vem vendo no Brasil nos últimos anos, né, que a luta das mulheres negras vem ensinando para o país que a gente precisa repensar valores da sociedade. Valores de comportamento, valores sociais. Que tipo de valores o Brasil precisa repensar ou até revisitar para um país que está envelhecendo? O que a gente precisa mudar nos nossos valores, professora Helena? Primeiro, a gente precisa entender que a comunidade negra brasileira é 57% da população e que a nossa história vem de muito longe. Na nossa tradição africana, a gente tem 10.600 anos. E isso nos dá uma experiência de vida e uma visão de humanidade muito importante. Porque, inclusive, lá atrás no Egito, no antigo Kemet, é que nós temos o berço de todo o conhecimento da humanidade. Grécia e Roma foram beber lá no Egito. Então, conhecer a filosofia africana que a gente está hoje desenvolvendo dentro das universidades e colocando as nossas tradições e a nossa ancestralidade como sendo muito necessária para o mundo inteiro, não apenas para o Brasil, é algo que precisa ser visto com mais carinho e com um pouco mais de inteligência por parte de todos aqueles que cuidam do país. O Brasil precisa de mais filosofia africana. Esse país que está envelhecendo precisa se ligar ainda mais com a filosofia africana, que tem uma outra relação com a longevidade. Sol, você como uma mulher negra jovem, que esteve presente em muitas lutas, né, de 2013 para cá, no Brasil, que valores a gente precisa repensar para esse país que está se tornando um país mais velho, no seu ponto de vista? Acho muito importante quando a Dona Helena fala sobre a filosofia africana, porque se a gente for olhar para as tradições, se a gente for olhar, na verdade, para os povos originários, para os povos tradicionais, a gente vai entender que a gente está falando sobre um aspecto de cultura, né? Um aspecto de vivência. Não é sobre religião, é a forma como você se porta. Meu babalorixá, pai Adailton, tem uma frase que para mim é muito importante. Ele diz, eu sou uma Iaô, né, recente. Ele diz, você não é uma Iaô só dentro do seu terreiro, você é uma Iaô quando você sai, você é uma Iaô dentro da sua casa. Então a nossa relação com o nosso espaço familiar, com as pessoas que nos cercam, com as pessoas que não conhecemos, mas que certamente estão na nossa vida por algum motivo que esse mundo terreno não vai nos dar as respostas, são pessoas muito importantes para a nossa construção. Acho que se a gente entender cada vez mais que a gente vai envelhecer, e que o nosso momento de agora é uma passagem, que se a gente não cuidar pensando no futuro e pensando nas futuras gerações, a gente não vai fazer uma construção sólida, né? Professora Helena, o que é ancestralidade, que é um valor muito importante, que a gente vem aprendendo no Brasil a falar sobre ela, né? O que a ancestralidade pode nos ensinar para um Brasil longevo? Muito. Ancestralidade são todos aqueles que não estão mais aqui fisicamente, mas eles continuam presentes com as suas ideias, com as suas propostas e na nossa memória ancestral. É muito importante a gente entender que na tradição negro-africana, você, quando nasce, não traz apenas uma memória visual do físico dos seus avós, bisavós, tataravós.
você traz também uma memória ancestral, de sentimentos, de visões, de sensações, de movimentos. E o mundo judaico-cristão estabelece que você é uma tábula rasa. Você traz uma lembrança física por conta de DNA, mas que você é como se fosse um balde vazio a ser preenchido com as experiências que você tem. Veja bem, se nós temos uma ancestralidade muito forte que traz as suas ideias em memória no nosso corpo, é um pouco diferente de você ter só essas lembranças através dos livros. Porque se você traz uma visão de Platão, Aristóteles, São Tomás de Aquino, De conhecimento, que está escrito e dito que é uma única verdade, você traz em você, no seu corpo, na sua memória ancestral, propostas, vivências e ideias de pessoas que existiram há 10.600 anos e que trouxeram para nós toda uma forma de ver, sentir e agir na sociedade. O mundo judaico-cristão tem 2024. Então, quanto mais experiência você tem, e eu, como longeva, com 81 anos, posso dizer que aos 18 anos eu pensava de uma maneira. Aos 81, a gente já não entra metendo o pé na porta. A gente já tem uma tranquilidade grande e começa a rir de coisas que a gente se desesperava aos 18, e a gente olha aos 81 de uma maneira muito diferente. E eu me considero muito feliz de poder estar, né, com vida plena na minha idade, já vindo o que os meus ancestrais africanos dizem, que a velhice representa sabedoria, que cada velho que se despede daqui do Aie, da terra, é uma verdadeira biblioteca que se queima. Sol, qual a importância das mulheres mais velhas para você, né? A sua geração foi uma geração muito importante nos últimos 10 anos, uma geração de mulheres negras na arte, no ativismo, que reivindicaram muito o papel da ancestralidade. Mas, além da ancestralidade, a minha curiosidade é um pouco assim, qual o papel das mulheres mais velhas que estão vivas agora para a sua geração? Faustine, acho que para começar, nós somos filhas, netas, sobrinhas, primas de mulheres negras, em sua grande maioria. E, de uma certa maneira, e eu acho que não tem como separar de ancestralidade, porque se a gente entender que a questão da longevidade está junto com todo esse aspecto de memória, a gente vai entender que nossos passos e caminhadas estão sendo guiados também por outras que estão num outro plano. E eu acredito muito na ideia de que os planos estão conectados. Eu acho que no nosso mundo, no nosso Brasil, acho que seria impossível pensar em trajetórias e pensar a manutenção de uma existência de uma mulher aos 34 anos como eu, sem ter todo o conhecimento, toda a memória ancestral, memória de vida de mulheres negras que me antecederam, assim. E acho que a minha geração foi uma geração que teve a oportunidade de ficar no entremeio, assim, no entremeio de quem eu sou, o que eu estou fazendo, como que eu, nesse momento agora, pauso e escuto essas mulheres que estão falando, olha, precisamos dar uma virada, porque o Brasil precisa dar uma girada para que a gente, de fato, faça uma reconstrução desse país tão fundamentado no racismo, né? E eu acredito muito que a gente continua em processo, né, Faustine? Eu acho que, embora a gente tenha tido um processo geracional muito importante e com uma carga de ancestralidade muito grande, querendo que algo de novo se moldasse no país, a gente de novo passa por outro movimento, né? Que é essa roda, assim, que o tempo inteiro nos coloca para frente, mas também dá uma puxada. Eu acho que as mulheres negras têm um papel fundamental na ideia de reconstruir esse país, entendendo que somos base, mas, sobretudo, as mulheres mais velhas têm a grande função de nos dar o aparato, assim,
Quando é que você corre pro colo de uma mulher mais velha? Todo dia. Todo dia. É bom estar no colo de uma mulher mais velha? É necessário. É bom e é necessário. E eu acho realmente que tem a ideia da mulher mais velha que está aqui, mas é a mulher mais velha ancestral também. E quando a gente consegue entender que a minha avó que partiu, por exemplo, se conecta comigo nos sonhos e que quando eu tenho calafrio à noite, não é à toa é o calafrio dela, eu consigo enxergar e ter cada vez mais certeza de que a presença se faz constante. E quando eu ligo para minha mãe, num dia em que nada deu conta, a atividade física não deu conta, a terapia não deu conta, nada deu, o date não deu conta. Eu ligo para minha mãe e ela, com 3 palavras, me acalma, falo, caramba, ainda é por aqui, assim, ainda tenho muito a aprender. E desculpa, último detalhe, porque isso vai desde da avó à mãe até a minha vizinha, que, enfim, mais velha, te fortalece, que é uma senhora de te dá 65 anos e que todo dia eu vou lá. Acredito nisso também. Helena, qual foi a mulher mais velha quando você era jovem que você corria pro colo, corria para estar perto? Minha mãe Leinha, que foi... Os meus pais foram fundamentais na minha vida porque eu venho de uma família negra de classe média e todos dois com militantes e com universidade. Minha mãe era intérprete de inglês, meu pai era economista voltado para a saúde, construiu os grandes hospitais. Uma pergunta para as duas, na nossa ampulheta da vida. Ampulheta é um dos primeiros objetos que ajuda a gente a marcar o tempo. O Brasil será bom para as mulheres negras se um Brasil mais velho será bom para as mulheres negras se... Para mim, se houver uma mudança de visão de construção da nação brasileira, porque do ponto de vista político, o Brasil como nação está estabelecido. Mas como povo, se nós não lidarmos com a filosofia africana que lida com a diversidade, enquanto o projeto de povo estiver voltado para o processo que vem do capitalismo, que é branco, superior, hegemônico e dominante, nós não teremos possibilidade para que mulheres negras, porque inclusive esse projeto é para princípio masculino, para homem branco, as mulheres negras têm uma dificuldade muito grande se não houver uma mudança e um reconhecimento de que esse país é de negros e indígenas também. E para você, Sol? Eu acho que é muito importante que a dona Helena fala, porque ela está falando sobre a gente ter uma eficiência nos serviços que são básicos de nosso direito, né? Se a gente fala de educação, se a gente não tiver um país que a educação seja realmente uma prioridade, a gente não vai conseguir olhar para as mulheres negras, para os homens negros, para as pessoas indígenas da maneira que eles devem ser, né? Com respeito. Se a gente não tiver um projeto de saúde para a longevidade, a gente não vai ter velhos e velhas tendo uma saúde eficiente. Não adianta a gente receber esse monte de pílulas se a gente não tem um projeto efetivo para a atividade física, se a gente não tem um projeto efetivo para a nossa saúde mental. Quais são os nossos cuidados e direitos essenciais para que a gente, de fato, consiga se estruturar nessa sociedade, né? Falar de reparação histórica, isso vai permear em todos os nossos processos de reconstrução. Mas, de fato, a gente precisa ter saúde funcionando, educação funcionando, cultura entendida como direito. A gente precisa ter um espaço de segurança pública para que, de fato, a gente consiga ir e vir onde está, né, a maioria das mulheres negras nesse país. Agora, eu queria perguntar para vocês uma coisa do ponto de vista muito pessoal. Que sentimentos vocês já experimentaram na vida, do ponto de vista pessoal, que vocês querem sentir até o último ano de vida de vocês? Sol, você ainda jovem, você já experimentou a bondade? A bondade já chegou em você? Alguém já foi bom com você? Que sentimentos você quer experimentar na vida? Viver muito é a oportunidade da gente experimentar sentimentos. Que sentimentos você quer experimentar até seu último ano de vida, pensando numa vida longeva? Alegria, amor,
entendendo o amor como uma construção. Nossa, que pergunta profunda. Acho que eu quero continuar tendo a sensação que eu tenho quando eu tô com o meu filho, por exemplo, nos momentos em que a gente deixa as preocupações da vida e se coloca para brincar. Eu quero ter a oportunidade de poder brincar até o final da minha vida. Quero ter a oportunidade de poder encontrar as pessoas que eu amo e sentir essas alegrias momentâneas, assim, que estão naquele momento, que vão ser atravessadas por todas as questões, mas que vão dar o respiro para o dia seguinte, né? Professora Helena, o que a senhora tem a nos ensinar sobre os sentimentos? A senhora já experimentou bastante sentimentos na vida, eu não tenho dúvida. Que sentimento a senhora gostaria de viver até o seu último momento de vida e que a senhora gostaria que todos nós experimentássemos também? O sentimento do axé, da energia de vida, da alegria de viver, da gente saber que é importante trocar com o outro e de fazer com que o outro tenha apoio e que apoie você com a alegria dele também. Isso tem sido uma tônica na minha vida. Eu já tive vários casamentos, já perdi filho, já perdi projetos de trabalho que eu considerava que fossem fundamental para mim. E o que a filosofia africana me deu, no sentido da gente viver numa encruzilhada, onde vários caminhos se abrem, e que se um caminho não está muito bom, você muda de caminho e entende que a vida nos proporciona melhorar e manter um sentido de vida o tempo inteiro, quando você entende que não é alguma coisa determinada, porque dizem, Deus quis assim, é o meu destino. Não existe isso. Nós temos várias opções, nós estamos na encruzilhada. E essa visão da comunidade terreiro, no sentido de fazer com que eu entenda que são vários os papéis, somos filhas, mães, irmãs, mas também somos nós mesmas. Então, esse encontro de cada um consigo mesmo, no sentido de entender que, segundo a tradição africana, ser humano significa ter boa ética e boa moral, que é o Iarerê, o Iapelê. E meu amigo querido pai Adailton está defendendo uma tese de doutorado exatamente sobre o Iarerê e o Iapelê no Amiojoarô, que é a Casa de Sol. E me deixa muito feliz porque, para ser humano, é preciso ter esse sentido de boa ética, de boa moral, que nos dê satisfação de estar vivos junto com os demais. Professora Helena, o que teve de bom na sua geração que a senhora gostaria de ver repetido pela geração da Sol e o que a senhora não gostaria de ver repetido da sua geração na geração da Sol? Eu gostaria de ver repetido na geração da Sol toda uma visão da diversidade humana brasileira que se levasse em consideração todos os tipos de mulheres, todas as etnias, toda a maneira de ser, estar e sentir do povo brasileiro, seja indígena, seja negro, seja lésbica, seja deficiente, que todos, um processo de inclusão de toda essa comunidade brasileira olhada com respeito. E você, Sol, sente essa responsabilidade agora da professora Helena? O que você reconhece de muito positivo nas gerações anteriores para você dar continuidade e o que você acha que a sua geração não tem que repetir nas gerações anteriores do Brasil? Acho que a força das gerações anteriores à minha é algo que a gente precisa manter muito e é algo que nos deu muita força para continuar o legado. Não gostaria que as próximas gerações passassem pelo processo de descrença de si. Então, para que a gente seja continuidade, para que as próximas gerações sejam continuidade, espero que elas tenham a oportunidade de, desde a infância, terem
possibilidades de leituras de mundo, possibilidades de construções identitárias, possibilidades de reconhecimento das filosofias negras, indígenas, que nos constituem, para que de fato elas consigam se enxergar e continuar o legado, né? Que elas não passem pelo processo de desapropriação das suas memórias. Sol, você já pensa na sua longevidade? Já. Quando você pensa na sua longevidade, o que vem na sua cabeça? Ai, Faustine, eu venho não de uma família, mas passo por diversas localidades, né? E vejo o grande diferencial que a gente tem territorial. E hoje em dia tem uma frase da minha avó, assim, que viveu muito tempo, que era o seguinte: cuida da sua saúde, cuida do seu eixo, cuida de si, cuida do seu quintal, cuida do seu jardim. Minha avó dizia isso, assim, nos últimos anos de vida. E hoje em dia eu penso muito sobre um cuidado que a gente precisa ter e que não nos foi ofertado na infância, na adolescência, o entendimento de que precisamos olhar para a gente, para conseguir olhar para o outro, né? O coletivo nos alimenta, mas precisamos nos alimentar também para continuar alimentando o coletivo. Então, hoje em dia eu me preocupo muito com a minha saúde mental, me preocupo muito com as possibilidades das alegrias do dia a dia, me preocupo muito em continuar a relação com a minha família, em voltar para o meu território base, os meus amigos, as pessoas que fazem parte do que eu sou, os meus mais velhos, minhas mais velhas. Me preocupo muito em manter a tradição da minha casa, de axé, no meu dia a dia, para que eu consiga, de fato, me manter na sociedade, né? Então, pelo que eu estou entendendo, pensar em longevidade melhora a tua vida no presente. Melhora, porque durante muito tempo isso não foi algo presente, né? Enquanto reflexão mesmo. Nunca era só o agora. Preciso. Tem uma ideia não, né? Existe um formato de sociedade onde a gente precisa dar conta do aluguel, dar conta da comida, dar conta dos filhos, dar conta da casa. E isso faz com que a gente só pense no aqui e agora. Então, projetar o futuro é também dar conta do presente, é também pensar como que alimenta esse futuro com o que o passado nos ensinou, e pensar futuro é pensar Você fez uma distinção presente. interessante entre presente e agora. Eu gostei dessa distinção, o presente sendo maior do que o agora, envolvendo mais elementos, e o agora ser um desespero de sobrevivência e o presente ser a capacidade de organizar essa experiência. Muito bonito, Sol. Professora Helena, a senhora já é a longevidade. Para mim, a boa longevidade está aqui na minha frente, né? Quando vem, a senhora que já experimentou a longevidade, está experimentando, está vivendo, é uma referência para a gente. Quando a senhora pensa em longevidade, o que vem à cabeça? Ter um pouco mais de tempo para manter essa longevidade, porque é muito bom estar aqui. E eu tenho uma preocupação muito grande com meus netos e gostaria de ver meus bisnetos. E continuo trabalhando na universidade e dando uma contribuição grande para os jovens, porque eu acho que a educação brasileira precisa abrir os seus horizontes e trazer um pouco mais da experiência das nossas tradições negras e indígenas. E isso a gente está tentando, no momento, abrir nas universidades brasileiras, e em todo um processo que possibilite as pessoas verem que a diversidade, lidar com aquele que é diferente da gente, é um grande enriquecimento. Então, eu acredito que eu possa ainda contribuir um pouco mais, ter um pouco mais de longevidade, pelo menos mais uns 5 ou 10 anos, para que a gente possa pensar junto, rir junto e entender que o corpo físico pode não estar mais, mas as ideias e as propostas vão se manter. E isso me dá muita alegria, entendendo que o que a comunidade Terreiro me deu é que, de repente, a gente não morre nunca. Sol, cada conquista de uma mulher negra na sociedade brasileira, principalmente na cultura, que é onde você atua principalmente, te fortalece para acreditar numa vida longeva? Muito. Muito, porque a ideia de identidade, ela
passa muito por uma construção de coletivo amplo, né? Então, obviamente que quando eu vejo uma mulher negra avançando, eu passo a acreditar que eu posso avançar também. Isso faz pensar em possibilidades para que meu filho, para que outras meninas negras, mulheres negras possam avançar também. A ideia do pertencimento, mas não um pertencimento que defina única e exclusivamente aquela pessoa como uma pessoa capaz de, mas a ideia do pertencimento de é possível, eu posso alavancar outras possibilidades, posso me ampliar e ampliar outras, né? Não é uma luta individual, a gente só consegue fazer os nossos passos individuais se a gente entender que o coletivo é que nos dá força também. Esse coletivo vai ser pautado por pessoas individuais, então é uma vida longeva e individual, a gente precisa pensar a longevidade como uma questão coletiva, isso é outra coisa que eu venho discutindo bastante, a saída para a longevidade não é individual, não é um projeto de resolver a vida própria, a gente precisa pensar nisso coletivamente. Professora Helena, se a senhora tivesse que dar um conselho para a Sol de algo que aconteceu na sua vida, que conselho você daria para a Sol Miranda aqui no nosso programa, aproveitando esse encontro de vocês duas? Eu diria para a Sol que ela continue trilhando o caminho que ela está, porque dentro da comunidade terreiro a gente aprende a se conhecer, aprende a valorizar os parceiros e aprende a ter uma responsabilidade de que não é apenas ali, naquele aqui e agora, que nós devemos fazer ou sentir determinadas coisas, mas que essa maneira de ser e olhar o outro vai além da porteira para dentro. Da porteira para fora, a gente continua sendo uma IAO, continua sendo uma EQED, continua sendo alguém que se valoriza e que pode ajudar o outro também a se valorizar. E, inclusive, a manter essa alegria de viver, essa coisa linda com o filho e essa preocupação de dar sempre o melhor de si e poder contribuir para que o mundo seja um mundo melhor para todos. Peço um conselho para a Helena agora, uma coisa que você pensa que é muito importante para a sua vida, que é um grande desafio para a sua longevidade, e você está tendo a oportunidade de estar aqui com a gente e partilhar isso com quem está nos assistindo. Que conselho você pediria para ela agora que você possa partilhar para todos nós? Dona Helena, como manter essa alegria e vontade de permanecer nesse Brasil caótico? É difícil, não é fácil, mas a gente busca novos caminhos. E nessa visão de busca de novos caminhos, a gente mantém a esperança. A gente mantém o sentido de que se a gente desistir, vai ser muito pior, porque não vai ter ninguém para dizer podemos melhorar, podemos mudar, podemos encontrar saídas. E saídas sempre existem. Eu acredito muito nas pessoas. E eu acho que isso faz com que eu entenda que se eu não posso encontrar saídas agora, eu tenho que ajudar minha neta, meu neto, meus alunos, as pessoas à volta a continuarem nessa luta, buscando novos caminhos e uma nova direção, porque eu acredito nesse povo desse país. Que lindo, obrigada. Que maravilha. Esse é o Aprender Sem Fim, na sua segunda temporada, um programa que discute que mudanças de valores a sociedade brasileira vai precisar ter para encarar um Brasil pela primeira vez mais velho que mais jovem. E eu queria agradecer vocês dois, o meu respeito, a minha admiração. Agradeço vocês terem topado estar aqui com a gente. Queria propor um abraço para a gente terminar. Muito obrigado. Ó, gente, olha que delícia pensar em longevidade. Olha os encontros que isso nos proporciona. Oh, meu Deus, eu quero terminar nesse abraço. Ficar aqui para sempre. Pegar essa energia maravilhosa. Um beijo, até o próximo programa.